Hello, hello, hello! Estamos de volta, professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Espero que você esteja gostando do nosso preparatório. Já está com prova marcada, já tem data, pagou a inscrição? Ainda não? Então começa a acelerar que a gente daqui a pouco entra na reta final. Esse já é o módulo 5 do nosso preparatório. Aproveita que aqui no canal também tem algumas dicas para passar em certificação. Eu mesmo, professor Wagner, já fiz algumas. Felizmente aí sempre passando de primeira, espero que continue assim nos próximos desafios, mas lembre-se, cada pessoa tem uma realidade e se você não passar de primeira, volta, tenta de novo, porque o seu ingresso no mercado financeiro, a sua promoção, também passa aí por todo esse conteúdo de certificação e preparação para entender e poder ofertar os produtos de investimento na instituição que você trabalha ou que você vai trabalhar. Olhando então para fundos de investimento, módulo 5, vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Vamos falar sobre quem o fundo de investimento? Não, esse a gente já explicou. Esse a gente já sabe como funciona, já conhece FI, já conhece FIC, o negócio está tranquilo, mãe, filha, se bobear até o pai, padrasto, daqui a pouco tá tudo tranquilo. Agora a gente vai falar de quem? Dos participantes. Quem participa dos fundos de investimento? Ah, professor, eu sei. O cara que comprou uma cota lá do fundo de investimento. Óbvio, perfeito, excelente. Mas não é só ele. Quando nós falamos de fundos de investimento, nós temos diversos participantes e aí é muito interessante entender o que cada um deles faz, até porque na sua prova tem questões específicas sobre isso e você precisa entender. Primeiro integrante, o primeiro camarada do fundo de investimento é esse indivíduo aqui, ó, é o administrador. Quem é formado em administração, como é o meu caso também, ele pode aí tirar o CRA, Conselho Regional de Administração, tanta sopa de letrinha que às vezes a gente se engana, né? Se confunde. Mas ele pode tirar o CRA, como eu tenho, e ele é considerado um administrador. Dentro do fundo de investimento, o administrador não precisa ser um cara formado em administração. Também não precisa ter o CRA, mas ele é o cara que é responsável legal por esse fundo. Ou seja, se der qualquer M, quem é que toma na espinha? O administrador. Esse indivíduo aqui, o administrador, ele também é responsável por toda a comunicação do fundo de investimento. Como assim? Lembra daquelas regrinhas lá da Ambima, quando a gente fala na forma de divulgar informações sobre a lâmina, sobre o fundo de investimento, os disclaimers, né? Onde eu tenho que dizer ali se ele é um fundo ali, se esse fundo ele é reconhecido pela Ambima, onde eu tenho que colocar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, onde eu preciso colocar informações das taxas, etc, etc, etc. Não lembra? Então volta lá no módulo 1, assiste aquela aula sobre a Ambima que vai clarificar aí tudo isso que eu estou falando. Então, essa comunicação, quem é o responsável? Administrador. Então, o administrador é o responsável legal, aconteceu qualquer problema, é ele que responde e também a comunicação é responsabilidade dele, inclusive algumas comunicações obrigatórias, mas isso é assunto para uma outra aula. Agora a gente só vai falar dos participantes. Além do administrador, tem um indivíduo chamado custodiante. Custodiante, você vai lembrar de quem? Da clearing. Lembra da clearing house que a gente falou lá no módulo 1 também? Não lembra? Volta lá, assiste a aula de clearing house. Temos algumas clearing house, né? Mas aqui a ideia é você entender que tem um custodiante e lembra que quando a gente fala também de DTVM e CTVM, corretoras ou distribuidoras de títulos de valores mobiliários, eles também podem agir como custodiantes, se for o caso, ou seja, eles são responsáveis pela guarda dos ativos. Como assim? Lembra que não tem mais a compra física do ativo, mas tem o registro lá, né? Quem comprou tal ação? Quem comprou aquele carro? Não é um carro que tem dentro de um fundo de investimento, são ativos, né? Ações, debêntures, títulos pré-fixados, títulos públicos federais, títulos privados, entre outros ali que podem estar dentro desse fundo de investimento. E alguém tem que ser responsável pela guarda disso, para saber assim, olha, então tá, o que tem dentro desse fundo? Então eu preciso de um custodiante também, que vai ser o responsável pela guarda desses ativos.
Por outro lado, ou ainda seguindo nesse caminho, eu ainda preciso de um outro indivíduo, que é o gestor. O gestor é o cara que vai comprar e vender ativos. Entenda que administrador é diferente de gestor. Pode ser o mesmo? Pode. Nada impede. Mas o gestor é o cara que vai ser responsável por comprar e vender ativo. Ele escolhe e diz assim, ó, quero comprar esse e vender aquele. Opa, já está na hora de vender esse e comprar outro. Tudo isso passa pela mão do gestor e ele é o responsável também nesse sentido. Ah, mas e caso o gestor faça uma cagada, ele responde sozinho? Não. Ele até responde se ele descumprir alguma coisa, mas lembra que tem alguém acima dele que é responsável por tudo, responsável legal, o administrador. Então, também fica de olho, porque na prova fala muito sobre isso. Gestor e administrador entrando pelo cano juntinhos. Do outro lado, então, nós temos outros integrantes. Um deles é o tal do distribuidor. E aí você lembra, distribuidor é o quê? O caminhão, né? O caminhão que passa distribuindo. Não? Não, claro que não. Distribuidor, lembra, você pode distribuir ativos, fundos de investimento. Distribuir é o quê? Vender. Olha só, eu tenho um fundo, um condomínio ali, com várias casinhas dentro, mas eu preciso arrumar comprador. O que eu faço? Coloco algumas imobiliárias, corretores de imóveis para vender isso, certo? Então aqui dentro do fundo eu também tenho essa mesma realidade. Um distribuidor, alguém que pode aí vender as cotas desse fundo de investimento, e aí pode ser a instituição que você trabalha. A maioria das vezes a instituição que você trabalha não é a mesma, por exemplo, que administra ou que faz a gestão do fundo de investimento. É um terceiro. Pode ser o mesmo? Também pode, a gente continua falando sobre isso, mas além disso eu preciso de uma outra pessoa. Quem? Aquele que compra. Não adianta eu ter um loteamento, ter um condomínio, ter os imóveis ali que são as cotas, mas eu não tenho nenhum comprador. Tem até o cara que vende isso, mas não tenho nenhum comprador, não tenho nenhum morador. Eu preciso do cotista. O cotista é o investidor. Ele comprou um pedacinho daquele fundo de investimento, esse pedacinho se chama cota. E por fim, eu também preciso de um auditor. E aqui, quando eu falo de auditor, obrigatoriamente tem que ser um auditor externo. Cuidado que na sua prova às vezes vai falar sobre auditor interno e o fundo de investimento pode ter um auditor interno que faça auditoria de todos os documentos, ver se está tudo correndo certinho, mensalmente, semestralmente, 30, 40, 50, 100 vezes por ano, nenhum problema. Mas uma vez por ano, pelo menos, eu preciso ter um auditor externo que olhe se tudo que acontece nesse ecossistema está de acordo com quem? Com a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que regulamenta aí esse tipo de atuação. Então, eu tenho um administrador, um custodiante que guarda os meus ativos, um gestor, alguém que vende, alguém que compra e pelo menos uma vez por ano um auditor externo. Posso ter interno também, não esqueça disso, mas pelo menos uma vez por ano um auditor externo. Esses são os principais integrantes aí, os principais participantes de um fundo de investimento, e aqui você já está ficando craque nesse assunto, e eu te espero na próxima aula para a gente falar sobre esse pedacinho que cada um de nós compramos dentro de um fundo de investimento, as cotas. Enquanto isso, deixa uma cota aqui, deixa um like, curte, compartilha e leva esse conteúdo aí para cada vez mais pessoas.